assim a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar-se a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, isso está nos referindo ao que aconteceu. Por que isso tudo aconteceu? Sabemos que Samuel, ele é sacerdote, também ele é profeta. Mas só que Samuel, o Senhor chamou Samuel para exortar o verdadeiro arrependimento. E aquele povo, ele começou a se lamentar. Aquele povo, ele começou a observar que tinha algo diferente. Ou seja, a arca já não estava mais ali. A arca ficou em Kiriat Jearim por 20 anos. Não foi 20 dias, foi 20 anos. E neste momento todo que ficou ali, durante este período todo, Israel começou a observar a distância de Deus. Quando eles começaram a observar, eles começaram a ver, eles começaram a se lamentar. Mas tudo isso aconteceu porque culpado foi eles. Culpado foi o povo. Porque o povo de Israel era um povo rebelde, era um povo de dura servir, que quanto mais Deus falava, quanto mais Deus usava os profetas para exortá-los, eles não davam ouvido. Ou seja, quanto mais falava, entrava por um e saía por outro. Ou seja, um coração obstinado, um coração de duro mesmo, um coração de dura servir. Então, quando eles começaram a observar, eles viram que se distanciaram de Deus. Eles começaram a ver que ele precisava o quê? Clamar espiritualmente a Deus. Eles começaram a observar que algo precisava ser mudado. Eles começaram a ver que tinha algo que tinha que ser mudado na vida dele. Que ali algo estava continuamente sendo errado. Eles estavam continuamente permanecendo no erro. Então, quando o Senhor usou o profeta Samuel para falar, porque ele queria mudança, ele queria um conserto, ele queria um arrependimento sincero para com aquele povo. Aleluia, glória a Deus. E quando eles começaram a ver que ali não estava mais a presença, eles começaram a se sentir totalmente afligidos espiritualmente. Eles começaram a ver que espiritualmente faltava algo, ou seja, faltava a presença de Deus. Por isso que o salmista Davi falou: Senhor, só retire tudo de mim, menos a tua presença. Aleluia. Ele começou a dizer: Senhor, pelas minhas falhas. Você vê que todo mundo só prega mais quando Davi coabitou com, aleluia, com a mulher de Urias, com Batseba, que teve o filho do pecado. Mas o povo não fala que Davi levantou o censo. O povo não fala que Davi contou o povo. O povo não fala, aleluia, glória a Deus, que por causa de Davi, o rapaz morreu só por tocar na arca, que era para levar pelos levitas, colocando no carro de bois. Ninguém fala só sobre o pecado de Davi. Imagina se Davi estivesse aqui. Já pensou? Ele ia dizer assim: rapaz, você só prega só que eu optei? Você só prega isso? Mas quantas falhas Davi teve? Mas Davi era um homem que ele reconhecia o seu erro.
Davi era o homem que sabia que ele necessitava de algo. Por isso que ele falou: Jesus, tira tudo de mim, menos o teu espírito, menos a tua presença, aleluia. E aqui o Senhor, ele começou a dizer, aleluia, glória a Deus, dizendo que estava faltando algo. Por isso que ele falou assim: precisa ter um arrependimento. Quando eles viram que estava algo faltando, ele foi buscar, ele foi clamar, eles foram lamentar, né? Começou a vir a lamentação. Aí entramos o quê? Em Lamentações de Jeremias, que Jeremias começou a clamar, Jeremias começou a se lamentar. Ou seja, Jeremias, ele chorava, que ele era um profeta chorão, começava a clamar. Mas aqui o Senhor dizia assim: não, tem que ter sinceridade. O Senhor começou a dizer, tinha que ter sinceridade, não era qualquer maneira, aleluia. Não adianta tudo, é pra plassuriandecai, falar com teus lábios e constantemente continuar no erro, aleluia. Glória a Deus, porque era isso que o Senhor estava falando, era isso que o Senhor estava dizendo. Olha, a arca não está aí por causa de vocês, então a partir de hoje comece a se arrepender, para que a arca, a minha presença, volte novamente, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, glória dada ao nome do Senhor, glória a Deus. Aí pronto, aí eles começaram a ver. Aí ele falou assim: então eu preciso novamente preparar o terreno. Eu preciso de novo preparar novamente o terreno para que a arca volte. Então eles fizeram o que? Começaram a clamar, pedindo de coração. Porque aquele povo, apesar de ter alguns no meio que tinham um coração obstinado, mas na metade, vamos dizer, vamos imaginar que tinha alguém que tinha um coração voltado para Deus, que tinha um coração com sinceridade, aleluia. E isso, começaram a clamar e dizer assim: vamos preparar o terreno, aleluia. O Senhor está dizendo nesta noite: prepara o teu terreno, Aramanaeseia. Começa a preparar hoje, Arabadaeseia. Já que tu quer demanar suidecai, que a presença do Senhor faça constantemente real na tua vida, começa você, Ramanai, preparar o terreno para o novo avivamento, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, ele falou assim: pronto, porque quando o profeta Samuel começou a falar, ele começou a dizer que ele queria algo novo, que Jesus queria algo novo. Samuel começou a dizer que ele queria algo novo. Ele queria que o povo se preparasse, ele queria que os povos se libertassem, ele queria que o povo abrisse o seu coração para Deus de uma forma especial. Ele não queria que você rasgasse as suas vestes, mas ele queria que você rasgasse o seu coração sincero para com ele. Aleluia. Glória a Deus no nome do Senhor Jesus. E aí, nós vamos observar, a arca foi levada e ficou ali por 20 anos, na casa, aleluia, de Abinadab. Mas ali os filisteus começou, e aquele ali o povo começou a ver um período de silêncio. Começou a ver aquele período que estava no maior silêncio. Mas também que quando estava nesse silêncio, estava se amadurecendo. E o Senhor está dizendo: mesmo nesse silêncio eu te amadureço, Aramanaeseia. Mesmo que tu diga: Senhor, eu já me arrependi, Aramanaesou. Mas o Senhor está dizendo para ti assim: não se arrependeu ainda não. Precisa ter sinceridade contigo. Leia assim. E neste período eles começaram a perceber que apenas a arca não trazia vitória. Sem a arca não tinha como trazer a vitória. Eles começaram a observar que sem a arca, ou seja, sem a presença de Deus, aleluia, os filisteus constantemente estavam vindo, estavam vencendo.
metade. Aleluia. Glória a Deus. E quando eles começaram a ver que verdadeiramente, por a arca não está ali, que não estava tendo vitória, eles começaram a lamentar, eles começaram a observar, começaram a lamentar, pedindo a Deus para trazer de volta a arca. Mas o Senhor, ele começou a observar o que o coração estava distante. Ele começou a ver que o coração do povo estava distante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que quando o Senhor fala no versículo 3, falou assim, ó, Salomão falou a toda Israel. Ele não falou com um nem com dois, ele falou com toda Israel. Ele falou toda Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirarei de vós os deuses, aleluia, estranhos, os asterotes, aleluia, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O Senhor começou a dizer, aleluia, se os vossos corações, aleluia, eu quero, olha, que vocês, do coração de vocês, tira toda a idolatria. Ele começou a dizer, Salomão falando, olha, tira os deuses estranhos que está aí, os altares que porventura vós levanteis, tirais de vós e preparais o coração ao Senhor, buscai ao Senhor que Ele vos livrará. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. E o Senhor está vendo, o Senhor está falando aqui, mas o Senhor está dizendo para mim, filha, eu estou lá visitando alguém dos teus, dando livramento. E eu disse para papai, eu tomo posse. Ei, xaraiacho, que me nasço. Jesus está dizendo, olha, filha, possa ser, filha, que não tem a arca lá na minha presença, mas pela presença qual está na tua vida. Então é o Senhor visitando a Naesseia. Eu disse, Jesus, se for meu irmão, que é quase na minha idade, que o Senhor visita lá em São Paulo nesta noite e dá o livramento, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Porque Jesus dizia assim, olha, filha, vocês só iam receber a notícia, mas eu, Senhor, nesta noite, estou eu adentrando, e dando grande livramento. A minha presença faz real no meio do povo, mas o meu povo, filha, estão todos desapercebidos. E o Senhor está dizendo para vós, ei, Nerraço, consertai hoje as vossas veredas, consertai hoje os vossos altares, Aleicamanaço. Ixaraia, Naiaceia. Jesus está dizendo, aleluia, olha, Salomão, como é que está o coração do meu povo. Eu quero que eles tirem os altares de idolatria de dentro de vós, que é a raiz de todo mal, que está corrompendo, que está afastando o meu povo da minha presença. Aleluia. Glória dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Você deve estar pensando que é por causa do jogo de hoje. Não é isso não que Jesus está falando, não. Não é isso não. Jesus está falando de idolatria. Se for teu filho, Jesus, não ponho mais diante de ti, não. Hoje o Senhor é o único. Ramon, seu Cai. Senhor, se é o meu trabalho, Jesus, eu estou idolatrando, estou colocando primeiro do que ti. Hoje o Senhor diz para ti, ei, ó, não coloca na minha frente não, porque eu tiro. Ei, xaramanda casa. Se tu colocar o teu trabalho na minha frente, alaia ceia, mas antes do que eu sendo o altar, ramandaço, eu sendo o centro da tua vida, eu, Senhor, tiro de lá. Deramaxerecas, ramanaia ceia. Ei, anagassuri amandaiaceia. Jesus está dizendo, sabe por quê? Que o teu coração, na
Senhor. Ei, Ele está dizendo, isso aqui está separando você de mim, de na raça. Porque a arca não estava mais ali. Por causa da desobediência. Ramante, pai. A arca não estava mais ali. Porque o povo estava com o coração voltado para a idolatria. O coração estava voltado para as coisas na ceia que não agradava ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você vê que quando eles começaram a perceber, eles fizeram o quê? Começaram a lamentar. Começaram a buscar. Começaram a dizer que ele precisava de algo. Eles começaram a ver que precisava verdadeiramente de uma libertação. O Senhor está dizendo para ti nesta noite, em que área que tu quer que o Senhor te liberte, Ele te liberta. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Se tu queres ser liberto, Nehai, planta teu coração dizendo, Senhor, hoje tu faz morada, o meu coração é teu e me liberta. Aleluia. Glória a Deus no nome do Senhor. E quando, aleluia, aquele povo percebeu, começou a lamentar, começou a buscar, começou a invocar, porque verdadeiramente, como eles começaram a perceber que espiritualmente ele tinha caído. Aleluia. Eles começaram a ver que tinha faltado algo. Eles começaram a ver que Deus ali estava só esperando que eles fossem buscar. Agora quer ver uma coisa? Quando eles começaram a perceber que algo espiritualmente estava realmente acontecendo, eles começaram a buscar Deus com tristeza. Vamos dizer, vamos imaginar que eles começaram ali chorar para ver se comovia Deus. Para ver se Deus, só por você chorar ali, ver se comovia. Entenda, quem chora nos pés de Jesus tem vitória. Mas antes de você só adentrar e se prostrar e chorar, Jesus já te conhece. Talvez por comoção, por emoção você chora, mas Jesus quer que você se rasgue nos pés dele. Ele quer uma sinceridade sua. Não adianta aquele choro melancólico, aquele choro para convencer, aquele choro almático, não. Ele quer um choro sincero. E vamos imaginar que aquele povo começou a observar que verdadeiramente estava algo errado. Eles foram buscar, mas com tristeza. Eles foram, para você ver, eles foram buscar o Senhor com tristeza pelo pecado e pelas consequências das suas escolhas. Não sei qual é a tua escolha. Não sei qual foi a escolha que você fez. E está pesando na tua vida essa escolha. Essa escolha qual tu fez está pesando na raça. Aí tu diz, como, Senhor? Eu não sei. Mas Jesus, tu sabe. Não seja hipócrita. Como, aleluia, o Senhor usou Ramanaeseia, João Batista para dizer, ei, raça de víboras, hipócritas, aleluia. O Senhor está dizendo para ti assim, você sabe muito bem, Nanarraceia, o que tem pesado na tua vida, por causa das tuas escolhas, gerou essas consequências. Ai, Nacaçuiribiá. Porque esse povo aqui, aleluia, estava sofrendo por causa das consequências, por causa das escolhas, e isso gerou várias consequências na vida dele. Aleluia. E aquele povo estava ali, aleluia, porque eles começaram a perceber, eles começaram a ver que havia necessidade. Eles começaram a ver
eles começaram a perceber, eles começaram a buscar com sinceridade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eles começaram a orar com sinceridade, começou a preparar, como vamos imaginar que eles começaram a tirar a idolatria, eles começaram a limpar, eles começaram a ver que verdadeiramente precisava de uma mudança no terreno. Ele começou a observar que verdadeiramente algo que estava errado, hoje ele viu que precisa ser mudado, precisa ser consertado para a arca retornar. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, glória dada ao Senhor. E quando eles começaram a observar, então Samuel, ele falou assim: pronto, agora eu vou começar a orientar vocês. Quando o Senhor falou para ele, aleluia, no 3 ainda, olha, retira dos vossos corações os deuses estranhos, asteroides, e preparai o coração, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiveram dentre si os balaíns, os deuses estranhos, começaram a fazer o quê? Uma limpeza. Ele ouviu o profeta. Aleluia. A Bíblia disse que crer nos profetas prosperará. Aleluia. Então quando eles ouviram, aleluia, glória a Deus, Samuel falar, eles começaram a fazer o quê? A tirar de dentro de si. Ele começou a fazer uma limpeza. Ele começou a organizar tudo para servir a Deus. Aleluia. Então disse mais Samuel: congregai todos, ó Israel, e Mispa, e orai por vós ao Senhor. Aleluia. Ele começou a dizer assim: olha, congregar e orar. Então ele começou a dizer o quê? A sua vitória vem com oração, arrependimento e oração. Se você se arrepender e orar, automaticamente vem o quê? A vitória. Por isso que fala Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Por isso que nós devemos sempre buscar o Senhor. Então era um momento, se você for observar no versículo 7, o capítulo 7 todinho, até o 17, era o que? Era que precisava ser algo decisivo. Era algo que a história precisava ser mudada. Não era aquela coisa que ficasse do jeito que estava. Precisava de uma mudança verdadeira. Precisava de algo, vamos dizer assim, para já. Aleluia, glória dada ao nome do Senhor. Quando eles viram mesmo que precisava logo daquela mudança, quando eles começaram a observar tudo que precisava verdadeiramente, que a história precisava ser mudada, precisava tirar aquela opressão que estava sobre aquele povo, então porque algo verdadeiramente precisava urgente de entrar nos eixos. O que é necessário entrar no eixo na sua vida? Hoje Jesus confronta contigo nesta noite. Aleluia. Oh, Anassuidecai. Jesus disse: eu tenho o endereço certo nesta noite. Aramandaia ceia. Ribiontecaia nagassuideneia ceia. Tem algo que eu preciso regularizar na tua vida. Anaia ceia. Aramandaia sou. Vai sim. Tu pode dizer não, mas tu vai sim. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E quando, aleluia, glória a Deus, eles começaram a buscar, começaram a se afastar das coisas ruins, quando eles começaram a ter sinceridade com Deus, quando eles começaram a invocar Deus com sinceridade, aleluia, começou a vir um renovo, começou a vir a mudança. Aleluia. Começou algo brotar, naia seriande comanai. Algo neia sou, começou a surgir.
Aleluia. Começou a vir o quê? A libertação. Aleluia. Glória a Deus. Começou a vir. Aí um começou a se arrepender. Daqui a pouco vem mais outro, começou a se arrepender. Olha, fulano se arrependeu, sincero, você viu como mudou a vida dele? Será que eu me arrepender também? Será que a minha vida muda? Olha, eu vou acompanhar, vou me arrepender também. Aí daqui a pouco o outro começou vindo. Aí começou um daqui, outro dali. Daqui a pouco começou Israel toda a se arrependerem. E Jesus está dizendo: ei, não é por muito falar, nem por muito pedir, aleluia, mas sim por um coração quebrantado. Aleluia. Se seu coração estiver quebrantado para a presença do Senhor, para o retorno da arca, para o retorno da presença do Senhor na tua vida, Ele te dá a receita hoje. Arrependa-se e ore. Aleluia. Glória a dado o nome do Senhor. O Senhor está dando livramento. Alabracomanai. O Senhor nesta noite está dando um grande livramento de acidente. Anaias, se for meu pai e minha filha que está retornando, eu tomo posse, mas Jesus disse que não, é alguém da família de Dona Iraci. Aleluia. O Senhor está dizendo que está dando um grande livramento. Alguém da família de vocês, né? De vocês três aí, o Senhor está dando um grande livramento a alguém. E o Senhor diz assim: olha, eu coloquei anjo para guardar. Aleluia. Glória a dado o nome do Senhor, por causa da presença do Senhor, da arca que se faz na vida de vocês dois. O Senhor está dando livramento. Aleluia. Ramandaia sou de cair. Ramanaia sui ande coma nasui de plaplaceia. O Senhor está dando um grande livramento à sua filha, pastor. O adversário tinha armado algo, nem a ceia, mas o Senhor adentrou primeiro, Ramanaiachou, e deu grande livramento. E o Senhor diz assim: não te preocupa que eu te mostro. Eu não vou falar, mas Jesus disse que vai te mostrar para tu mesmo. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só te digo uma coisa: ia ser um ônibus errado, na Iacéia. Agora onde ia parar só Jesus sabe. Mas Jesus disse: eu dei grande livramento. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. E quando eles começaram a buscar, aí eles começaram o quê? A buscar o Senhor arrependimento. Sabe o que Samuel fez? Samuel começou a interceder. Sabe por que Samuel começou a interceder? Porque Samuel viu que havia sinceridade com o povo naquele momento. Na hora que Samuel começou a interceder por aquele povo, que Samuel começou a ver que eles estavam com sinceridade, se arrependendo de verdade. Então Salomão, eu só estou falando Salomão, não sei o que está acontecendo, mas Jesus está visitando algum Salomão nesta noite. Aleluia. Glória a dado o nome do Senhor Jesus. Então, quando ele começou a observar, quando ele começou a ver que verdadeiramente o povo estava buscando, que a restauração espiritual estava vindo, então Samuel começou a interceder para que Deus mudasse de verdade. Aleluia. Aleluia. Porque precisava de algo urgente. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. E quanto mais Samuel intercedia, vinha muitas consequências. Começava a batalha de um lado, luta de outro, mas Samuel estava ali, ó, perseverando em oração. Quanto mais Samuel perseverava em oração, as batalhas vinham contra os filisteus. Eles começavam a insistir, eles não paravam, não, ele constantemente vinha. Mas Samuel estava ali em oração, aleluia. E quanto mais Samuel estava ali intercedendo, orando, a fé estava vindo constantemente. Ei, se não estiver tendo fé, fala: Senhor, aviva hoje, Senhor, a minha fé. Traz de volta a minha fé, Senhor. Senhor, não estou tendo fé em mais nada. Mas Jesus está dizendo para ti hoje: olha, filha, começa a dizer: Senhor, aviva hoje a minha fé. Se eu perdi no meio do caminho, Pai, hoje traz de volta a minha fé, Senhor. Traz de volta a minha fé. Se você não está tendo mais fé, Magnaí, o Senhor está dizendo para ti, ó, peça de volta. Senhor, reaviva aquela fé, Senhor, que eu tinha, não sei o que aconteceu, mas no meio do caminho, algo
me desanimou. Hoje, reaviva hoje. Fé é o quê? Firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera, né? Então o Senhor está dizendo para ti, espera, que a bênção vai chegar nas tuas mãos. A Bíblia diz que a bênção é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Mas se porventura está acrescentando dor, filha, porque não é bênção. Não é bênção. Se está acrescentando dor, não é bênção. Porque a Bíblia diz, é bem clara. Ela é aquela que enriquece e não acrescenta dor. Aleluia. E grande será a bênção que Ele vai dar na sua vida, mas só que será no tempo dele. E será a tua aposentadoria, viu? É tua aposentadoria. Jesus está dizendo que eu vejo o papel. E tu quer assim, assina logo. Assina logo. Jesus, calma. Calma. Ó. Não, calma. Senhor, eu vou ter que usar um pistolão. Não vai colocar pistolão não, viu? Não coloca pistolão não, entenda. Jesus, eu já estou com a idade de aposentar. A Bíblia diz o quê? A bênção é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Talvez você quer de um jeito, pode causar o quê? Alguma dor. Não agora, mas na frente. Então, calma. Jesus trabalha na ansiedade? Não. Jesus não trabalha na ansiedade. O tempo do pastor se aposentar está chegando. Porque ele descansou. Antes ele estava muito ansioso. E aí ele descansou. Mas Jesus disse que apenas está tratando. Porque ainda não está preparado para se aposentar. Está chegando, ó. Está chegando. Mas Jesus está preparando. Por quê? Não está o quê? Porque talvez ele te dá. Entenda, ó. A bênção está assim, ó. Está nas mãos dele. Está chegando perto das mãos dele. Chegando tão perto. Mas por falta de quê? Amadurecimento. Tá, ó. Constantemente. Quando tá para assinar, escorre por dentro dos dedos dele. Por quê? Falta de amadurecimento. Aí agora o que é que falta de amadurecimento? Ele sozinho vai buscar. É falta de quê? De busca. Falta de quê? Entrega. Falta de quê? Renúncia. Não sei o que é, Jesus sabe e tu também sabe. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória dada ao nome do Senhor. E olha que será uma aposentadoria boa, viu? Glória a Deus. Ele fala, será que eu vou ganhar o mesmo salário que eu ganho? Eu falei, eu não sei. Não sei nem quanto tu ganha. E também não quero saber, que eu não sou curiosa pro salário dos outros. Eu sei do meu, não sei do dos outros. Porque se Jesus quiser mostrar, ele mostra no joelho. Aleluia. Tem alguém que me diz que eu sou curiosa. Eu falei, eu não sou. Se eu fosse curiosa, rapaz, nem se fala. Aleluia. Mas é uma coisa que eu não sou. Porque é engraçado que Jesus mostra antes de eu ver, no físico, depois vir mais claro. Aleluia. E o Senhor diz assim, olha, vou eu fazer algo, araicomanaiaceia, ribion de narraço e decai, rabande naiaçou, na tua naiaceia decai anagaçou, na tua vida, na sua vida, pastor. E olha dizer, tu não quer não, mas o Senhor disse que tu vai casar. Jesus disse que tu vai casar novamente. Vai casar. Mas Jesus disse que antes de tu casar vai te quebrar a tua natureza, porque tua natureza é só Jesus. Tu pode dizer, eu tenho uma natureza boa. Jesus disse que não, que precisa ser consertada alguma coisa dessa natureza. Porque tem hora que tu é meio rixonho. Olha que só rixonha só é mulher, mas Jesus disse que o pastor é meio rixonho. Jesus disse para tu parar de ser mão de vaca, naiaceia, começar naiaçor e amandaiaçou. Não se preocupe não. Vai ser na hora certa. O Senhor disse que tu vai saber o que é. Anagassura, emenaiaxere, ebedaiaçou. Jesus disse assim, ó, dá com uma, não mostra com essa. Dá com essa, esconde daqui, ó. Tu entendeu o que é? Porque o quê? Quanto mais Samuel estava orando, quanto mais Samuel estava
muito sincero. Eu falo, Jesus, eu estou orando por fulano, mas quanto mais eu oro, a luta aumenta. Jesus diz assim, ó minha filha, ora mais um pouquinho. Eu falei, Jesus, é para orar, então vou orar. Aleluia. Eu falo com a menina assim, ó, quanto mais a gente ora, o problema parece que aumenta. Que negócio é esse? Eu falo, Jesus, eu oro tanto pelo povo, pela área financeira, e a minha área financeira tem hora que é só Jesus. Eu falo assim, é Jesus. A menina falou, Flor, tu orou pela Bolsa Família? Eu orei, e a tua? A minha até hoje nada, está na mão de Jesus. Mas eu oro. Ô, Flor, tu ora, Flor? Orei. E Deus falou o quê? Eu falei, Deus disse que está no silêncio. Jesus disse que está no silêncio. E tem algo na vida do pastor que Jesus disse que está no silêncio. Aí ele vai dizer, será que já é minha varoa? Jesus disse que está no silêncio. Quando a tua natureza não ser tratada direitinho. Que tem algo, é a natureza. Mas a minha natureza é boa. Jesus disse aqui. Aleluia. Não, Magdaí. Tem uma natureza que é só Jesus. Mas Jesus disse assim, é o mal da natureza de Magnaí também. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola derriba com as próprias mãos. Jesus diz assim, tem muitos lares que ainda não foi derrubado ainda por causa de oração. Porque ali, quando Samuel começou a observar e ver que havia sinceridade, aleluia, ele continuou orando. Aí ele falou, ó, congregaram-se em Mispa. Eles o quê? Obedeceram. Quando ele falou primeiro no versículo 5 assim, ó, disse mais Samuel, congregai todo a Israel. Aí no versículo 6 ele fala, congregaram-se em Mispa, tiraram água e as derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia e dali disseram, pecamos contra o Senhor. Tá vendo? Eles começaram o quê? A reconhecer os erros. Quando eles começaram a congregar e começaram a buscar, eles começaram, vamos dizer que eles começaram a se derramar. Eles dizem assim, olha, Senhor, verdadeiramente eu reconheço o meu erro. Ele começou, Senhor, verdadeiramente, eu sou isso mesmo, Senhor, eu preciso consertar daqui. Senhor, olha para isso, como é que eu estou? Já vi que eu preciso consertar. A minha natureza é meio assim, eu sou bem assim, eu sou assim. Mas Jesus está dizendo, não, precisa consertar aqui. Eu conheço uma pessoa, aleluia, tem uma natureza só Jesus, mas não bata de frente, porque quer ter um inimigo, bata de frente. É amigo, ele é disponível para você em tudo, mas só não bata de frente. Porque se bater de frente, você perdeu um amigo, você tem um inimigo o resto da vida. Aí você diz, será que essa pessoa é crente? É. Você acha que crente é santinho, é? Você acha que crente não tem pecado, não, é? A Bíblia diz que não tem pecadinho, não é pecadão, todos são pecado. Tudo é pecado. Falar do irmão, murmurar, blasfemia, é tudo. Ingratidão é pecado. Ah, pecado é uma roupinha curta. É? Pecado é ficar... É, só isso que é pecado? Pecado é prostituição. É. Mas matar, roubar, não é pecado? É. Adulterar? É. Maldizer? É. Então aquele povo começou a dizer o quê? Olha, Senhor, eu reconheço que minha vida é essa. Olha, Senhor, eu reconheço. Aquele povo, Samuel estava dizendo para eles que eles precisavam reconhecer os erros dele. Samuel começou a dizer que eles precisavam verdadeiramente reconhecer as falhas dele. Não era Samuel que ia falar, você está assim, assim não. Samuel começou a dizer para eles, você está vendo? Vocês precisam reconhecer verdadeiramente aonde está o erro de vocês. Você precisa reconhecer aonde está a falha de vocês. Aleluia. E quando eles começaram, você vê que para eles reconhecerem,
Eles foram orar, foram jejuar, foram chorar, foram buscar, foram dizer, Senhor, começou ali aquela lamentação, começou a dizer, começou a gritar, vamos dizer, Senhor, aleluia, glória a Deus. Eles começaram a dizer, Senhor, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Está vendo? Aleluia. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, glória a Deus, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouviram dos filhos de Israel? Tiveram medo dos filisteus. Sabia que eles tiveram medo? Eles tiveram medo. Aleluia. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Observe. Eles disseram o quê? Quando os filisteus ouviram, perceberam que estavam congregando, e não estava um só, estava o quê? Toda Israel. Então ele falou assim: pronto, vamos lá, vamos pegar tudo de vez. Vamos pegar toda Israel, porque eles estão num lugar só, estão ali em Mispa, estão congregando, né? Então vamos. E naquele momento eles tiveram o quê? O povo de Israel ficou o quê? Com medo. Ficou logo, meu Deus, vão vir. O povo ali, os filisteus, vai vir, vai querer matar, vai querer vir destruir. Aí no mesmo momento ele chegou assim: olha, Samuel, para de orar não. Samuel, não pare de clamar não, Samuel, por nós não. E Samuel parou? Não. Então o Senhor está dizendo para ti: por que tu parou de orar? Por que tu parou de jejuar? Por que tu parou de congregar? Por que tu parou? Volta hoje. Aleluia. Glória a Deus, o nome do Senhor. Ei, tua vida está parada, porque por causa das tuas escolhas gerou a consequência. Aí pronto. Olha, Samuel, continua Samuel clamando para o nosso Deus nos livrar da mão dos filisteus, viu? Não para não, continua. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou como holocausto ao Senhor. Porque Samuel, ele era sacerdote, ele poderia sacrificar. Aleluia. Holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, tá vendo? Contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo. Ei, Anaia Suriamantanai, sobre os filhos sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando Samuel estava ali oferecendo a Deus sacrifício, começou a vir o que? Estrondo. E o Senhor está dizendo assim: eu livrando. E eu falei: Jesus, vai livrando o teu povo. Aleluia. Vai livrando. O Senhor está visitando Dona Odete nesta noite e dizendo: estou eu livrando a Naiaceia, e estou dando sonhos reparadores à minha serva. Aleluia. O Senhor diz que está visitando uma amiga minha, e eu tomo posse e eu creio. E Jesus dizia: estou eu visitando ela lá nesta noite. Estou eu tocando na mente, a Naia Show. Jesus amado, toca na vida da missionária nesta noite e faça algo novo. Aleluia. Oh glória. O Senhor disse também que está visitando uma pastora, não conheço.
aleluia. Mas o Senhor disse que está visitando esta pastora, aleluia. O Senhor dizia que essa pastora está de joelho, e o Senhor dizendo assim: estou eu nesta noite visitando ela, estou eu visitando porque ela está orando, pedindo a misericórdia do Senhor, e o Senhor está dizendo que a misericórdia dele é o fato de não sermos consumidos. Esta pastora não é de Salvador, Ramanaia Show. Esta pastora se chama Miriam, Lamanaia Ceia. Ela mora em São Paulo, aleluia. E o Senhor está dizendo: estou eu lá visitando ela e dizendo assim: minha serva, por causa desta oração, eu, Senhor, adentro e livro os teus e fecho a cova nesta noite, aleluia. Oh glória, aleluia. Então, oferecendo, como eu estava falando, o holocausto começou a trovejar e o Senhor começou a destruir. Saindo de Mispa, os homens de Israel, aleluia, perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-Ska. Você vendo? A oração, o sacrifício. Primeiro tem que ter o quê? Arrependimento. Depois, busca. Depois, aleluia, abrir o coração verdadeiramente para Deus, que Ele adentra e muda a história. Deus quer mudar a tua história, viu, Gilson? Eu vejo casa nova, não sei qual é o tempo que Jesus vai fazer, mas Ele disse que assim: darei casa nova ao meu servo, darei algo novo. Eu sou Deus que contempla o coração do meu servo. O Senhor diz que o teu coração é bondoso. Tu é daquele que está disponível para ajudar as pessoas. O Senhor diz assim: por causa da tua bondade, filho, eu sou Deus que honro. Porque Salomão, agora Jesus está dizendo, aleluia, Salomão, ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. E Deus disse que tu pede a Deus sabedoria. Ele disse que te dará sabedoria nesta noite. Aleluia. Porque Salomão falou: Senhor, eu não quero isso, não quero. Eu quero só sabedoria. E tu vê que Salomão foi sábio. E Jesus disse: estou eu dando sabedoria ao meu servo nesta noite. É uma sabedoria que você pede. Você pede uma sabedoria para você entender as coisas. É algo que é o teu coração dentro de você almeja algo. Eu não sei o que é, mas algo que você almeja. Eu vejo carteiras na tua mão e Jesus diz assim: ó, estou eu dando, entregando ao meu servo nesta noite. O Senhor diz que te dará muitas direções espiritual. Jesus diz assim: ó, Ele te deu uma vez sonho e te dará novamente muitos sonhos proféticos, aleluia. E o Senhor diz assim: vou eu te dar um sonho, tu não vai poder contar nem para o teu irmão, porque tu conta tudo para o pastor. Jesus disse que nem para o teu irmão tu vai poder contar, vai ser só tu e ele. Aí depois que concretizar, tu vai contar, aleluia. Será um sonho espiritual, aleluia. O Senhor disse que, olha, eu vejo tu subindo degrau, de Kamanaia Ceia, espiritualmente, aleluia. Jesus disse assim: olha, escolhi algo para o meu servo, porque tem se disponibilizado para mim, aleluia. Não para a flor, mas para Deus, aleluia. Glória dada ao nome do Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Então a mão do Senhor agiu. A mão do Senhor é que faz. A mão do Senhor, Ele é maravilhoso para com a minha vida e para com a tua vida nesta noite. Amém?